Tudo bem, gente? Tranquilo? Hoje temos aqui o BMAP 2021 e vamos corrigir então a questão 18 do nível 2. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. De quantas maneiras diferentes é possível pintar a figura, de modo que cada uma das regiões seja pintada apenas com a cor azul, verde ou preta, e que regiões cujas bordas possuem um segmento em comum não sejam pintadas com a mesma cor? Então, por exemplo, eu tenho então três cores, né? A gente tem aqui o azul, o verde e o preto. Então, eu vou pintar aqui o retângulo. Para pintar o retângulo, eu tenho três opções de cores. Pode ser qualquer uma das três. Já para pintar esse triângulo aqui, eu tenho duas opções de cores, né? Porque tem que ser diferente do retângulo. Já para pintar esses outros triângulos, aí vai depender, né? Porque, por exemplo, para pintar esse triângulo, eu tenho duas opções de cores, porque tem que ser diferente desse. Para pintar esse triângulo, eu tenho duas opções de cores, porque tem que ser diferente dele. Só que agora eu caio num dilema. Essa cor é igual a essa ou é diferente? Mesma coisa aqui, né? Aqui, teoricamente, eu tenho duas opções, porque tem que ser diferente do retângulo. Mas essa cor é diferente dessas duas ou é igual? São três cores iguais, ou duas são iguais, uma é diferente. Então, agora eu fico nesse dilema, eu não sei o que vai acontecer. Como eu não sei o que vai acontecer, eu vou ter que dividir esse exercício em alguns casos. Então, para a gente poder tentar compreender, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui e vou repetir aqui essa figura algumas vezes e a gente vai tentar entender o que está acontecendo, tá? O retângulo, o triângulo de cima, beleza, tá ok, né? Aqui eu tenho três opções, lá em cima são duas. O problema são esses três triângulos e esses dois triângulos de baixo. O que vai acontecer com eles? Então, vamos pensar o seguinte. Esses três triângulos aqui, eles poderiam ser iguais. Então, aqui poderia ser a cor X, aqui a cor X e aqui a cor X. Ou poderia ser assim. Aqui eu coloco a cor X, aqui eu coloco a cor X e aqui eu coloco uma cor Y, uma cor diferente delas. Beleza? O que mais que eu poderia colocar? Eu poderia colocar aqui uma cor X e nesses dois uma cor Y. Ou poderia fazer o contrário ainda, né? Eu poderia colocar aqui uma cor X e aqui uma cor Y. Lembrando que não tem como ser as três diferentes, né? Porque eu já vou ter usado uma cor no retângulo e vão sobrar só duas. Então eu tenho essas possíveis situações para esses três triângulos. Três cores iguais, ou de baixo diferente, ou da esquerda diferente, ou da direita diferente. Beleza? Agora, olha só. Se essas duas cores forem iguais, aqui sobra duas opções. Se essas duas cores são iguais, aqui sobra duas opções. Agora, se essas duas cores são diferentes, aqui só sobra uma opção e aqui também sobra uma opção. Vejam só, né? Para pintar esses dois triângulos, depende do que foi pintado em cima. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos pensar o seguinte. Para pintar o retângulo, a gente tem, então, três possíveis cores. Para pintar esse triângulo, nós temos duas possíveis cores. Para pintar esse triângulo, nós temos duas possíveis cores, porque tem que ser diferente do retângulo. Já para pintar esse triângulo, eu tenho uma possível cor, que tem que ser igual a essa. E para pintar esse triângulo também uma possível cor, porque tem que ser igual a essa. Já para pintar esse triângulo, eu tenho duas possíveis cores, porque tem que ser diferente dessas duas que já são iguais. E para pintar esse triângulo também duas possíveis cores, porque tem que ser diferente dessas duas que são iguais. Logo eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48 maneiras de colorir essa figura, né? Considerando essas três cores iguais. Agora vamos considerar a parte de baixo diferente. Então vamos lá, olha só. Para pintar esse retângulo, a gente tem três opções. Esse triângulo, duas, porque tem que ser diferente desse. Para pintar esse triângulo, como tem que ser diferente do retângulo, a gente tem duas opções. E para pintar esse, uma opção, porque tem que ser igual a esse. E esse, como tem que ser diferente desse e também tem que ser diferente desse, sobra uma opção. Esse triângulo, como tem que ser diferente das duas, e elas são diferentes, sobra uma opção e uma opção.
Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12 possíveis maneiras. Aí eu venho para cá agora, né? Para pintar esse retângulo, 3 opções. Para pintar esse triângulo, 2 opções. Para pintar esse triângulo, a gente tem 2 opções. Só que para pintar esse, vai ser uma opção apenas, porque tem que ser igual a esse. E para pintar esse, tem que ser diferente desse e tem que ser diferente desse. Então, também tem uma opção. Para pintar esse triângulo, como tem que ser diferente desses dois triângulos e eles são iguais, aqui nós temos 2 opções, né? Porque essas duas cores são iguais. E esse triângulo, uma opção, porque tem que ser diferente dessa e dessa. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24 maneiras. E tenho aqui ainda o seguinte, para pintar esse, 3 opções. Para pintar esse, 2 opções. Para pintar esse, 2 opções, porque tem que ser diferente do retângulo. Para pintar esse, uma opção, porque tem que ser igual a esse. Para pintar esse, a gente tem uma opção, porque tem que ser diferente do retângulo e diferente desse também. Já esse tem uma opção, porque tem que ser diferente dessas duas. E para pintar esse, a gente tem 2 opções, né? Porque essas duas cores são iguais, então aqui sobram 2 opções. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. E aí agora é só somar essas possíveis respostas. Então, a gente vai somar aqui 48 mais 12, vamos armar aqui, 48 mais 12, mais 24 mais 24. 24 com 24, 48. 8 mais 2, 10, com 8, 18. Vai 1. 1 mais 4, 5, mais 1, 6, mais 4, 10. Então, a gente tem aqui um total de 108 cores. Alternativa letra D.